Yeah. Bom dia, tudo bom? Tô um tempão sem fazer as lives, né? Eu tava super desanimada por esses tempos, como muitos de vocês também. Acabou de me ligar um amigo que tá bem desanimado, então as pessoas ainda estão um pouco ainda se recuperando. É um pouco escuro, né? Eu tô tentando melhorar essa imagem, mas acho que não vai dar. Tá muito claro aqui, né? Onde eu tô atrás. Vou virar. Talvez. A gente não fica com a visão do mar um pouco mais clara. Agora tá melhor. Oi. Então, amores, tô hoje para compartilhar um pouco da minha relação com o dinheiro. E para isso vou contar um pouco da minha história. Como tudo começou, eu tava tomando banho agora, tava pensando o que eu ia fazer. E é muita coisa, né? Muito conteúdo para trazer. E fiquei pensando qual que seria as melhores informações, né? Mas como sempre o meu assim é muito improvisado, eu falo do meu coração, isso eu consigo falar da onde eu consigo experienciar, né, do que eu já vivi. Eu não consigo muito falar de teorias assim, né? Falo muito mais da prática. Então eu queria começar contando para vocês da minha família, né? Da onde eu venho, porque vem a relação que eu tenho com o dinheiro, vem da onde eu venho. E aí eu fiquei refletindo muito sobre esses dias, sabe? Sobre isso. E aí eu me lembrei que meu avô, né, pai do meu pai, é agricultor, né? Ele, na verdade, foi, né, porque ele já morreu, mas ele foi agricultor. Ele era agricultor da... Vocês conseguem me ouvir ainda no Facebook? Que eu botei aqui no mute, mas eu não sei se vai mudar isso. Peraí, deixa eu fechar aqui o negócio que tá fazendo barulho. Então, meu avô foi agricultor e a minha avó também, que era casada com ele. Porém, eles ficavam muito tempo separados, né? Isso eu sei, assim, de ouvir falar, né? Não sei nada com certeza. Mas eles ficavam muito tempo separados. E minha avó, ela sempre fazia uns tomates gigantescos, assim, né? Muito grandes. Todo ano que a gente ia lá, ela parecia muito orgulhosa das sementes e dos tomates que ela tinha. Então, eu fiquei conectando muito com essa raiz da minha história. Até minha prima estava conversando com ela sobre as coisas políticas essa semana, e ela lá de Portugal, né? Ela falando comigo sobre algumas questões que ela pensa, né? Qual a visão também um pouco dos portugueses do que está rolando. E aí ela me fez uma pergunta. Meu avô saiu daqui, né? Meu avô, que é irmão da mãe delas, ele era de Cascais, né? É de Cascais. E veio morar no Brasil, buscando uma oportunidade. Naquela época existia uma ditadura muito forte em Portugal, né? Que era que ele estava fugindo desse fascismo, né? Então, assim, foi essa conversa. Ele nunca me disse isso, foi essa conversa com a minha prima que eu só entendi isso, né? Então a gente está vivendo, né, esse machismo, esse fascismo, essa xenofobia, todo mundo tirando suas máscaras nesse momento. Lembrar que isso não foi agora, não é só agora, né? Isso já aconteceu, então ao invés de a gente aprender com aquilo que a gente conheceu, a gente está repetindo escolher. Mas é isso, é outro papo. Então, sobre meu avô, então ele veio para cá buscando, né, provavelmente uma outra vida, uma vida melhor, alguma coisa, né, diferente do que estava rolando lá na Europa naquele momento. Isso devia ser o que ele veio com 18 anos, ele, acho que minha avó nasceu em 29, acho que ele era um pouco mais velho, então ele deve ter nascido talvez entre 22, 25. Então ele deve ter vindo aqui depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda. Então ele veio num momento de transição também, né?
Não teve muito tempo entre uma e outra, mas, né, teve alguns anos aí de pós-guerra, né? Então, ele já estava aqui pro Brasil. Mas nunca foram ricos, né? Minha família nunca foi ricos, né? Acabei de falar, né? Meu avô agricultor, o outro veio imigrante que construía a vida aqui no Brasil. Porém, meu pai, né, casou com a minha mãe. Meu pai tinha sido casado antes com uma outra mulher. Meu pai nunca foi rico, né? Acabei de falar, o pai dele era agricultor, minha avó também, né, que trabalhava só plantando a comida que comia, né, não vendia, talvez fazia algum escambo, alguma coisa assim. E sempre estudou no colégio interno, nunca teve um brinquedo. O brinquedo que ele tinha, ele deu pro irmão dele. E eu gosto muito disso, né? Eu acho que eu aprendi bastante com a minha família isso, né? Generosidade. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho e que bom que eu posso compartilhar também, né? Quando eu tenho. Eu gosto muito de poder compartilhar sempre quando eu tenho para compartilhar. Então, meu pai foi advogado, ele se formou, né, em Passo Fundo e a irmã com a mãe da minha irmã mais velha. E era uma família muito rica, a família da mãe da minha irmã, porém ele, que eu saiba, não herdou nada, né, dela. Ele foi construindo a vida dele por ele mesmo. Então ele construiu a vida dele, ele teve muito dinheiro. Quando eu nasci num lugar rico, né? Se você for, né, dizer, eu quero também dizer que era assim que eu ia começar a minha live, não comecei assim. Talvez essa live comece a partir de agora. É que eu reconheço meu lugar de privilégio hoje. Demorei muito tempo para perceber ele, mas hoje reconheço. Então, eu queria deixar isso aqui, né? Porque é importante cada um de nós reconhecer, não só se vitimizar, né, dentro da situação, mas reconheço que sou branca, que sou privilegiada. Eu tô falando, reconhecendo, eu nasci numa mansão lá em Porto Alegre, que meu pai construiu. Eu também tenho muito orgulho disso, dele ter construído a casa para a família. E era uma casa super moderna, enfim, tinha uma piscina dentro da casa, coisa que não tinha lá, enfim, toda uma coisa. E num lugar que quase ninguém morava, que era um lugar um pouco mais afastado do centro, mas ao mesmo tempo não muito longe. Então, meu pai passou esse tempo, meu pai e minha mãe quase se separaram em 1980 alguma coisa, tipo 86, eu acho, 87, a gente veio pro Rio. Quando eu tinha mais ou menos 7 anos. É curioso, porque essa minha vinda pro Rio, ela de uma certa forma, ela se mistura com o meu vitiligo, que eu vou fazer uma live depois só sobre ele, mas pra mim, né, tem muito a ver. Porque quando eu vim morar no Rio, eu passei um ano tomando um remédio e depois meu vitiligo sumiu. Nunca mais eu tive ele. Então, pra mim, essa mudança pro Rio também teve muito a ver com esse primeiro momento de cura que eu tive, né? Que fiquei, né? Então, voltando pra minha família, meu pai veio pra cá, a gente veio pra cá, eles tentaram de novo, né, ficar juntos por um momento. E meu pai quebrou. Mas antes de meu pai quebrar, a primeira vez que ele tinha fazenda de soja, ele já tinha investido numa fazenda na Bahia, de manga. Então essa foi a primeira vez que ele quebrou, não lembro o ano. Perdeu toda a grana na Bolsa de Chicago, ficou fudido, mas a gente já tinha um apartamento aqui no Rio, ele já tinha começado a investir a fazenda lá na Bahia, então a gente nunca ficou na merda. A gente sempre tinha onde dormir, o que comer, escola pra ir, tudo certo, entendeu? Quer dizer, certo, não sei, mas assim, era a minha realidade, é aquilo que eu conhecia da onde eu posso falar, né? Beleza. Aí, os anos foram passando, meus pais se separaram, meu pai, minha mãe, na época, eu me lembro que eu e meu irmão, a gente sempre morou em casa, então a gente queria muito morar em casa no Rio, a gente odiava apartamento aqui no Rio. E aí meu pai, a gente insistiu muito, ele comprou uma casa pra gente, maravilhosa, lá na Joatinga, que hoje provavelmente vale milhões. E aí foi um momento onde nesse momento onde ele quebrou, e que ele estava investindo lá na Bahia, que estava assim, aquele negócio de plano Collor, plano cruzado, essas coisas aí do passado, que eu era pequena, não lembrava direito, mas a gente sofreu uma crise fodida, então a gente ficou com a casa lá, meu pai e minha mãe se separaram, minha mãe casou com um ex-marido dela, ex-namorado dela, ela casou com esse cara, com o Roberto, que ela é casada com ele até hoje.
E o meu pai ficou meio que na crise. Ele mudou lá pra Bahia, ficou direto lá cuidando da fazenda. Mantinha um apartamento aqui no Rio alugado pra mim e pro meu irmão, pra ele vir visitar a gente quando ele podia. Mas ele ficou lá na fazenda da Bahia. Mas, cara, nesse momento era muito momento de crise, né, no Brasil. E a gente vendeu a casa depois de uns 6 anos, a casa quase ficando assim, um lixo mesmo. Não lixo, mas assim, bem mal cuidada, porque ele não ficava. Vendeu por um preço de banana, cara, uma casa maravilhosa, gente. Quero chorar todos os dias por causa disso. Mas enfim, águas passadas, já estamos em novo momento. E aí, eu vejo um momento assim como se eu visse na minha história, como se eu fosse uma patricinha fútil, né? Mas uma pessoa que não tinha valores definidos, que valorizava a bolsa mais do que às vezes uma pessoa, valorizava shopping, né? Valorizava, enfim, coisas que pra mim hoje não são os meus valores, entendeu? Mas pra mim naquela época do que eu conhecia, né? Eu não conhecia muito outras coisas, apesar de viajar, desde 15 anos eu viajo sozinha, mas eu vivia no processo. Então, meu pai quebrar a segunda vez, porque eu cheguei a trabalhar com ele na fazenda de mangas, né? Eu morava nos Estados Unidos, eu importava manga nos Estados Unidos e ele exportava aqui do Brasil. A minha irmã era chefe lá no escritório nos Estados Unidos. Eu ficava um tempo lá e um tempo aqui. Peraí, que deu ruim. Ah, voltou. Facebook. Então, foi esse momento. E aí foi engraçado, porque eu morava com minha mãe nessa época ainda, né? Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos em 2014. Meu pai, né, quebrou a segunda vez, fechou. Mas pra mim foi o maior presente ter acontecido isso. No primeiro momento, na verdade, no primeiro ano, eu acho que demorou um pouco pra cair a minha ficha de toda a real, mesmo da história. Então vendi meu carro, mas continuava, entre aspas, tendo mais ou menos os mesmos hábitos que antes, né? Mas já não tanto, mas tinha. E, e, e fui ficando sem as coisas mesmo, porque meu dinheiro foi acabando e eu não sabia muito o que fazer. E aí eu trabalhei para duas mulheres, né, que foi, né, hoje no chuveiro também lembrei delas, né, que ao mesmo tempo agradeço por ter trabalhado, mas foram uma delas, né, me humilhava muito, cara. E eu não entendia por que ela fazia aquilo, né, essa necessidade. Porque temos essa necessidade como seres humanos de humilhar os outros pra gente se sentir bem, né, gente? Não vamos mais fazer isso, incluindo a mim mesma, né? Procurando não fazer mais isso, porque a gente não precisa disso. Então foi uma experiência muito difícil. E aí, nesse meio tempo, eu parei de me inscrever em programa de trainee, porque naquela época bombava programa de trainee, tudo era você se trainee. Eu me formei em economia em 2004 e fiquei um ano nessa busca. Aí consegui, depois de um ano, que eu fiquei, eu acho que quase um ano, acho que eu fiquei um ano com elas, eu já nem lembro. Mas eu acabei entrando para Vale, né? Trabalhei com mineração, imagina. E eu dentro da mineração, né? Era uma pessoa totalmente perdida. Então, no primeiro ano, achava aquele lugar maravilhoso, amava bater meu cartãozinho ali, toda social executiva a trabalhar, né? Só um ano só que me durou. Mas o que acontece? Nesse primeiro ano, era mó mamata, porque, cara, eu era trainee, aí tinha um monte de treinamento, a gente viajava o Brasil inteiro, fui para todas as minas, fui para todos os portos, eu tive um estar ali recebendo tudo aquilo, mas foi muito bom para eu ver que isso existe e para eu ver que isso eu não quero e eu não preciso, porque uma hora eu comecei a olhar para o computador e eu não entendi o que eu fazia, que eu tirava minério de ferro daqui, mandava para o Japão. E aí isso começou a me fazer muito mal, né? Depois de 3 anos, eu, cara, chorava quase todos os dias. Quer dizer, na verdade, depois de 2 anos. Um ano, fiquei chorando quase todos os dias, sem entender muito bem o que fazer, e por que fazer, e como fazer para sair dali. Até que meu pai, em 2005, conseguiu um sócio investidor e foi morar no Pará. E aí eu passei um ano, desses 2007, voltar a trabalhar com meu pai, porque eu sempre estudei e me formei para fazer isso, para trabalhar com ele. Sempre tive esse objetivo, eu sabia que a minha história era trabalhar com ele. E apesar de que eu passei esse ano chorando, eu passei um ano com várias pessoas falando para mim para eu não pedir demissão, que eu tinha o melhor emprego do mundo,
que eu não podia fazer isso, que era loucura, que eu ia trocar o certo pelo duvidoso, que meu pai já tinha quebrado 2 vezes, então eu tive zero apoio, não tive apoio nenhum. Aí fiquei, assim, com muita dúvida, né, se fazia isso ou não. E aí, no dia que meu pai falou, vem, cara, bicho, foi assim, eu já tava em São Paulo, entendeu? Pedi demissão, eu nem negociei nem nada, eu fui um pouco burra, ingênua, orgulhosa, isso do sistema, né, de pedir para ser mandada embora. Mas não pedi, pedi demissão. Uma semana eu já estava em São Paulo, fiquei um mês na casa da minha irmã. E aí arrumei um canto e aí comecei a trabalhar de casa. Foi meu home office. Quase todos os dias meu pai, tá, mas e agora? O que eu faço? Porque eu não sabia o que fazer. Eu tava empreendendo uma coisa que eu nem sabia direito o que que era, né? Eu tava trabalhando com ele, com o Ninho, mas ainda não tinha aquela super conexão. E isso durou mais ou menos uns 2 anos, de eu não saber muito bem o que fazer, experimentando várias coisas. Não tive, assim, um super tempo para planejar a empresa, cocriar. Não, cara, ninguém naquela época falava em cocriação. Ninguém naquela época falava muito, né, em empreender, empreendedorismo, ter a sua empresa. Era uma coisa que tava ali, mas não era assim. Aí eu conheci a galera do Hub, né? Eu amo lembrar disso, porque ali eu reconheci várias pessoas fazendo aquilo que eu fazia, que não era só vender, né? Porque eu realmente eu tava numa que eu me achava uma vendedorazinha de uns produtinhos legaisinhos e não reconhecia toda a beleza do trabalho que eu fazia. E aí um dia, indo no supermercado, que eu entendi que eu tava indo no dia, eu repito muito essa história, porque ela é muito forte pra mim, né? Porque eu senti na minha carne, na minha pele, e eu acredito que se você não sente ali, não resolve, sabe? E aí eu fui passar o cartão de crédito, era um supermercado, aqueles o dia, que é bem trashzão, né? Bom, acho que não tem nenhum muito que não seja trash aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente não criou uma rede de supermercados verde. Mas eu senti uma dor física, sabe, no corpo. Eu não consigo explicar porque é isso. Até você passar por esse processo, não vai rolar. E aí, pra mim, era mais forte isso pelo lado da coerência, né? Se eu vendia produtos orgânicos, queria que as pessoas apoiassem a minha empresa, eu precisava apoiar a empresa dessas pessoas também que faziam as coisas direitas como a gente quer fazer, ou como a gente fazia, ou como a gente faz, né? Porque não sou toda coerente. Busco essa coerência diariamente. Quero ser a pessoa super coerente, quero estar totalmente integrada, né? Então, mas desde então eu fico olhando para isso e coloco luz nisso e consciência. Então, nesse dia, tudo mudou. Aí eu comecei a mudar meu tipo de alimentação, eu comecei a consumir muito mais orgânicos e a valorizar produtos, entender que eu acho que é essa chave que eu queria trazer para vocês hoje, entender que nós somos os investidores. Tá com o boi roubando na corrupção e tal. Também tem eles, mas tem o quê? Eu vou comer menos carne. Eu não vou dar o meu dinheiro para essa galera. Eu vou investir em quem investe cuidando da terra, sabe? Comprar produtos de quem faz com as mãos. Eu não sou totalmente coerente, não, gente. Eu não tô aqui querendo fazer nenhum tipo de tutorial ou dizer assim, ah, você só pode fazer isso ou você tem que fazer isso. Não, eu tô trazendo reflexões e como isso foi para mim. Se tá certo, se tá errado, se é, se não é. Não sei, cara, a vida é uma experimentação. Essa foi a minha. E eu tô experimentando e eu me sinto muito melhor quando eu dou dinheiro, que eu percebo a energia dele, porque o dinheiro é esse fluxo energético. Então eu percebo quando eu pego e eu invisto ele em coisas boas. E é isso, eu infelizmente também não consigo fazer isso 100% do meu tempo, mas eu quero e eu vou chegar lá. Onde eu consiga só isso. Mas eu vejo, por exemplo, né, coisas que ainda nos amarram. Um avião, né, essa forma de se deslocar, de transportar o carro, que você tem que ficar dando dinheiro para as indústrias que a gente já não apoia mais. Mas até a gente criar uma nova forma, né, que vai substituir essa, infelizmente a gente vai ter banco, mesma coisa, né? Então, enfim, hoje eu vejo das minhas despesas eu consegui
é estar num lugar onde eu tô fazendo 2 anos, que eu meio que tô num sabático, mas não muito, né? Porque eu tenho esse trabalho com a Amazônia, né? Apoiando os povos indígenas para eles quererem continuar lá, porque eu acredito que se eles quiserem sair, já era, né, a Amazônia, porque vai geral entrar e explorar do jeito que quiser, como já é feito em muitas regiões, e de uma maneira muito preocupante, que causa muito impacto não só para as pessoas, mas principalmente para a floresta, mas consequentemente para as pessoas, tanto as pessoas que estão lá como nós aqui, né, que achamos que não impacta, né, no nosso dia a dia a Amazônia, mas a Amazônia é um dos corpos mais importantes desse planeta Terra e tudo que a gente fizer lá vai impactar a gente e vai impactar muito, assim como as geleiras e todo o resto. Então, o que eu quero trazer para vocês também é esse olhar mais holístico, tanto do eu, né, como essa pessoa que habita esse corpo, como a pessoa que habita uma casa, como a pessoa que habita uma cidade, como a pessoa que habita um planeta e pessoas vindas das estrelas como todos somos, né? Então, meu recado, assim, hoje, e o que eu queria compartilhar com vocês sobre essa minha relação com o dinheiro é isso. Dizer que eu entendo meu lugar de privilégio. Também dizer que não foi fácil para mim em todos os momentos, apesar de eu não ser uma pessoa que precisei muito trabalhar para ter aonde dormir, que comer, que isso eu sempre tive aonde comer, aonde dormir. E hoje, por exemplo, também estou escolhendo isso. Estou na casa da minha mãe, na verdade eu não moro aqui, eu digo que eu não moro, eu apenas deixo as minhas coisas aqui porque eu viajo muito, então eu fico com dó do meu dinheiro pagando em aluguel, né? Então eu digo que eu deixo as minhas coisas aqui no Rio e aí eu viajo entre esses tempos, né? Um beijo, Mari. Gratidão, amor. Uma interaçãozinha aqui, gente, em breve. Mas, então, assim, eu reconheço esse meu lugar de privilégio, mas não foi sempre fácil. Esses lugares, quando meu pai quebrou e refletia diretamente em mim, foram lugares de muito aprendizado, né? Onde eu pude olhar para o que realmente eu valorizava, descolado da minha família, descolado dos meus amigos, descolado da sociedade. E nesses últimos 8 anos, sou muito, muito, muito grata por poder ter conhecido pessoas que também querem realizar e ver um mundo como eu desejo ver. Um mundo com mais colaboração, com mais confiança, com mais pessoas na rua, com muita arte, com música, né? Que a gente possa compartilhar os nossos dons e os nossos talentos, seja com quem for, aonde for e como for. Se a gente estiver fazendo, né, aquilo que a gente mais ama, não tem como dar errado. Não tem, gente. Eu prometo que não tem. Então hoje eu sigo numa situação de privilégio, porque lá atrás, como eu falei para vocês, em 2008, 10 anos atrás, eu tive a coragem, pedi demissão, fui atrás do meu sonho, empreender uma empresa e hoje ela está sendo, graças a Deus, acelerada com várias pessoas que, como diz a minha irmã, tirou a gente de um lugar de camelô e colocou a gente num lugar de loja no shopping. Eu não gosto muito dessa analogia, mas de uma forma é verdade. A gente saiu de um lugar informal para um lugar de super formalidade. A gente está entrando no campo, estamos tirando o veneno de um monte de gente, não só da casa, mas como dos pets e também na comida das pessoas. Então eu sou muito feliz por poder contribuir dessa forma com o mundo. Eu achei esse meu lugar no mundo. Então eu convido a você também a se questionar e perguntar qual é o seu lugar no mundo, o que você mais ama fazer. Ali, como dizia Aristóteles, é que a gente se encontra as necessidades do mundo e os meus talentos, que é o fazer, a coragem, fazer com o coração. Desejando a todos muita, 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 muita inspiração, porque precisamos e precisamos muito. Um beijo, até breve. Aguardo comentários, perguntas, trocas, feedbacks e tamo junto, galera. Não tá fácil, mas tamo junto. Vamos virar. Vamos virar a nossa vida, vamos virar para onde a gente quiser ir. Vambora, força, estamos juntos. Até breve.